pregar em cima deste texto, então não preciso ler ele todo. Amados, só para que você entenda, um talento naquela época era em torno de 35 a 40 quilos de ouro. Um talento era em torno de 35 a 40 quilos de ouro. E equivalia a mais ou menos 6.000 dias de trabalhos de uma pessoa. 6.000 dias de trabalho. É tão interessante que Jesus, ele começa aqui a falar por meio de parábolas. Jesus ensinou por meio de parábolas. E só para que você entenda, essas parábolas, elas são janelas, né, que lançam luz sobre o nosso entendimento. Elas são as chaves que abrem o cofre do nosso entendimento da palavra de Deus. E as parábolas não são para qualquer um, não é isso? É só para aqueles que entendem os mistérios de Deus. E aqui eu queria tirar algumas lições dentro dessa parábola para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Estamos falando já há alguns dias sobre dinheiro, sobre talentos, e agora eu queria falar sobre a mordomia dos talentos. O que é ser mordomo? É cuidar daquilo que não é nosso, que não é seu. Então a gente tem o privilégio de cuidar daquilo que não é nosso, mas que pessoas nos confiam, e no caso aqui Deus. E a primeira lição aqui que eu queria tirar com os irmãos é que os talentos são distribuídos a todos. Não diga aqui que você que entrou aqui na casa de Deus, eu não tenho isso, não aquilo. No mínimo, a Bíblia vai dizer que cada um tem um dom dentro da igreja. Você só precisa descobrir, no mínimo, cada um tem um dom. E aqui eu queria falar de talento. A Bíblia diz que ela dá talentos a todos. Primeira lição, que os talentos são distribuídos a todos. O versículo que eu li, 14 e 15. Não tem diferenciação. A diferença é que um recebe 5, o outro recebe 4, o outro recebe 10, o outro recebe 1, e assim por diante. Não está falando aqui de ninguém que recebeu nada, mas de pessoas que receberam talentos. Amados, nós recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade. Você vai ver no texto que vai falar assim, ó: a um deu 5, ao outro deu 2, e ao outro um talento, cada um conforme a sua capacidade. Então, amados, o que eu aprendo aqui, quero trazer para os irmãos: não tente invejar aquilo que é dos outros, porque o que é seu, Deus vai te dar. Talento seu, Deus vai te dar, ou já te deu. Não tente imitar aquele que tem 5, aquele que tem 4, aquele que tem 10. Se agrade, se sustente com aquilo que Deus tem te dado, e cuide daquilo que Deus tem te dado, do talento que Deus tem te dado. Isso significa, irmãos, que nós temos um trabalho a realizar. Nós temos um trabalho a desempenhar. Nós temos um propósito na vida para realizar, irmãos. Você faz parte de uma engrenagem que faz mover a tua família, que faz mover a tua igreja, que faz mover a sociedade. Você faz parte dessa engrenagem. O talento que Deus te deu é para que as coisas girem. Por isso que Deus dá um talento para um, outro talento para outro, outros para outro. Mas nós não podemos ficar invejando o que Deus dá para os outros. Pelo contrário, temos que cuidar daquilo que Deus nos dá e produzir para que isso multiplique, e o nome do Senhor seja honrado e glorificado, amados. Porque, amados, nós temos um propósito estabelecido por Deus. Os talentos já foram dados. Segunda coisa, os talentos são distribuídos na medida da sua capacidade. Versículo 15, como eu acabei de ler: cada um conforme a sua capacidade pessoal. Capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Ele olhou para aquele e deu 5. Ele olhou para o outro e deu 2. Ele olhou para o outro e deu 1. Ele não estava fazendo diferenciação que um era melhor que o outro. Era apenas aquilo que cada um ele já conhecia. Porque o seu Senhor conhece a tua vida. O seu Senhor conhece os talentos que você tem. É de acordo com a sua capacidade. E é tão interessante, irmãos, que os talentos são distintos, em quantidades variadas. Porque um é o pé, o outro é a mão, o outro é o nariz, o outro é o olho, e assim por diante, dentro da casa de Deus. Assim é dentro da tua família, assim é no trabalho. Em todos os lugares são diferenciados, em quantidades diferenciadas, irmãos.
Cada um exerce a sua função de acordo com a sua capacidade, mas tem um propósito para o bem do corpo, para o bem aqui nessa parábola do seu Senhor quando Ele voltasse. E eu e você servimos a um Senhor que em breve vai voltar e vai pedir aquilo que nós temos feito de acordo com os nossos talentos. E Deus vai chegar e vai perguntar: o que você fez com 1? O que você fez com 5? O que você fez com 10? E você vai ter que prestar conta, não pelo teu irmão, mas vai prestar conta por você. Amados, Deus nunca vai te cobrar além ou algo a mais do que Ele possa te dar. Porque eu aprendi uma coisa, amados: a quem muito é dado, muito é exigido, muito é cobrado. Você que almeja muito, se prepare para ser cobrado em muito. Porque, amados, não tem como alguém ter muitos dons e talentos e não querer ser cobrado desses dons e talentos. Porque uma hora o seu Senhor vai voltar e vai bater cara a cara conosco e vai nos perguntar o que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. Você deve trabalhar na medida da sua força. Não tente trabalhar igual o irmão, igual o pastor, igual o fulano, igual o ciclano, igual a pastora, igual o fulano. Não tente fazer isso. Faça de acordo com aquilo que Deus tem te dado. Mas de uma coisa Deus vai te cobrar: Ele te deu talentos. Então trabalhe para o Senhor, produza para o Senhor, multiplique para o Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor aonde você colocar as plantas dos seus pés. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, versículos 16 e 17: os talentos são distribuídos para serem cultivados. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Amados, o seu talento não é para ser guardado, enterrado. Tem pessoas aqui que estão enterrando dons, talentos, e Deus vai te pedir contas disso. Então comece a despertar para o Senhor, para a obra do Senhor. Não é para o pastor, não é para a igreja, mas para o Senhor que te deu talentos. E comece a exercer, comece a multiplicar, comece a ganhar, para que o Senhor possa voltar e se agradar da tua vida. Eita, pastor, lá vem palavra de puxão de orelha de novo. Não vejo como puxão de orelha, eu vejo como alerta, para que possamos, quando o Senhor voltar, entrarmos no gozo do Senhor. Oh, glória! Imagine, irmãos, amados, você não pode enterrar. Por quê? Pastor, não posso enterrar? Porque você é mordomo. Esse talento que Deus te deu não é teu, é do Senhor. Amados, uma outra coisa: você deve cultivar os dons e os talentos. O que é cultivar? O que é cultivar? Guardar, cuidar e multiplicar. Irmãos, ninguém põe dinheiro numa poupança pensando que o dinheiro vai diminuir. Apesar que hoje está difícil, né? Só aumenta as coisas para nós. Mas vocês concordam comigo? Ninguém investe pensando em receber a metade. Sempre investe pensando em ganhar mais. Não é diferente, irmãos. Eu não creio, irmãos. Eu não tenho essa falta de fé que Deus te deu talento, te deu dons para você fazer a obra do Senhor, para você fazer a vontade do Senhor e continuar sentado nessa cadeira. Pastor, mas eu não sei pregar. Mas você sabe fazer alguma coisa, eu creio. E aquilo que você sabe fazer lá, você pode usar aqui dentro para a glória do nome do nosso Deus. Não venha com desculpa que você não sabe pregar, você não sabe louvar. Na igreja tem muitas coisas para fazer. Na obra e no reino de Deus há muitas coisas para se fazer. Estávamos aqui sábado, cada um estava fazendo uma parte. Foi ou não foi, irmãos? Uns estavam na cozinha, outros estavam aqui no culto, outros estavam lá fora, outros estavam ajudando as crianças, outros estavam olhando os brinquedos, e assim por diante, não foi? Cada um contribuiu com aquilo que Deus preparou. E o nome do Senhor foi glorificado ou não foi? As crianças saíram daqui felizes ou não saíram? Nós precisamos aprender, irmãos. Imagine se todos pregassem. Como que seria todo mundo aqui, irmão, pregando? Quem ia estar aí? Imagine se todos louvassem, se todos tocassem, se todos cantassem.
Por isso que Deus dá dons, talentos diferenciados, em quantidades diferenciadas. E nós precisamos, sabe, entender o que Deus quer para nós dentro do reino de Deus. Irmãos, eu acabei de falar e vou falar de novo. Aí tão interessante que você muitas das vezes esquece que você não é pedra de tropeço para ninguém. Deus te chamou para ser bênção de Deus na tua casa, na tua família, na tua igreja. Você é para ser usado para a glória de Deus. Pare de colocar desculpa para fazer a vontade de Deus. Não estou jogando direta para ninguém. É somente dentro do que eu estou pregando. Porque quando você prestar conta, você não vai prestar conta comigo. Eu vou prestar conta pelas almas. Mas da tua vida você vai prestar conta com Deus. Dos teus talentos você vai prestar conta com Deus. Será que não está na hora de você despertar para a obra do Senhor? Ei, 600 mil pessoas se foram a partir dessa semana. Você viram os números? Você ainda está de pé para que tenha um propósito sobre a tua vida. Então comece a exercer o propósito de Deus sobre a tua vida. E aí, amados, é tão interessante que agora, versículos seguintes, 18: entretanto, que tinha recebido um talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Amados, eu não creio que esse senhor deu dinheiro para esse servo, para ele esconder, senão o próprio Senhor tinha escondido, tinha enterrado, e não tinha falado para eles. Assim eu não creio que Deus te chamou para este ministério, para que você possa enterrar os teus dons e os teus talentos. Eu não creio, irmãos, sabe, que Deus te chamou de tão longe, de tantos lugares, para você vir aqui enterrar os teus dons e talentos. Sabe por quê? Olha só o que diz o versículo depois: após um longo tempo retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas com ele. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que pode passar dias, podem passar anos, mas a palavra de Deus ela não passa. Pode passar dias, podem passar anos, mas o Senhor disse que vai voltar e Ele vai voltar. Podem passar dias, podem passar anos, mas o Senhor cumpre as suas palavras sobre as nossas vidas. E aí, amados, o que eu aprendo aqui? O primeiro deu quanto? Recebeu 5 e devolveu quanto? 10. Recebeu 5 e devolveu 10. O outro recebeu 2 e devolveu 4. Mas o que recebeu 1 fez o quê? Amados, e vai dizer que assim como tem elogios para aqueles que multiplicam, para aqueles que cultivam os dons e os talentos que Deus tem dado, também há uma palavra severa, irmãos, uma palavra de repreensão para aquele servo que com medo, com preguiça, me desculpe a palavra, preguiça de fazer a vontade do Senhor, escondeu, enterrou numa terra. Mas quando o Senhor voltou, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele foi um servo negligente, foi um servo mau, perdeu o único talento que tinha, e a palavra de Deus vai dizer que perdeu também a sua vida, porque os outros entraram no gozo do seu Senhor, mas esse, até o talento que tinha, foi retirado sobre a sua vida. Eita palavra forte, não, irmãos. Deus corrige a quem Ele ama. Deus tem te dado muitos talentos. Deus tem te dado dons. E o que você tem feito com eles? Ai, pastor, eu não faço porque fulano, ciclano, beltrano já faz. Se Deus te chamou e mesmo eles fazendo, é para que você dê as mãos para eles, para que possam fazer junto. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando um está lutando é uma coisa, mas quando 2, 3, 4 está lutando, a força é diferente se o Senhor está presente na vida deles. Sabe qual é o problema, irmãos? O primeiro servo poderia ter brigado com o segundo, e o segundo com o terceiro. Mas não, o primeiro sai, vai fazer a vontade do Senhor. O segundo sai, vai fazer a vontade do Senhor. O terceiro sai e esconde numa terra. Irmãos, eu não estou vendo briga aqui, porque um tem 4 e o outro tem 2. Ou um tem 5 e o outro tem 2, e o outro tem 1. Eu vejo, sabe o que?
Se o servo confiou, porque eu sou reconhecido pelo servo, então eu vou multiplicar, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu vou lá no banco, eu vou onde tiver que ir, mas eu vou fazer a vontade do Senhor, para que quando Ele voltar, Ele possa me elogiar. E é tão interessante, irmãos, que não recebe só elogios. E aqui eu quero falar a quarta e última coisa. Os talentos são distribuídos e cultivados, mas também são recompensados. Versículos 19 a 21. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos. Informando, o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei sobre as tuas mãos para administrar. Oh, glória a Deus. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiastes, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entre e participa da alegria do teu Senhor. Amados, o que eu aprendo aqui? Os talentos, além de ser cultivados, multiplicados, duplicados, nós recebemos recompensa quando os fazemos de acordo com a vontade do Senhor, irmãos. O que eu aprendo aqui, irmãos, que quando o Senhor me dá dons e talentos, eu uso para a glória de Deus. Eu não só recebo o dobro, mas eu recebo elogios do Senhor, irmãos. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus se agrada disso, que Deus vai colocar mais coisas para administrar. Então, para você que tem reclamado do pouco, pare de reclamar do pouco e comece a trabalhar no pouco que Deus tem te dado, e pare de querer invejar o muito que o teu irmão tem. Se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Se Deus te deu 1, multiplique em 2, e depois Deus te dará 4, e assim por diante. Irmãos, dentro da igreja, nós precisamos entender: somos um corpo. O corpo é diferente. Um é o olho, outro é o pé, e assim por diante. Cabeças diferentes, pensamentos diferentes, temperamentos diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, mas tudo com propósito para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Não se ache menor do que ninguém, por favor. Sabe, se Deus te deu 1 talento, use ele para a glória de Deus. Sabe, multiplique ele. Sabe, vá no local certo, faça a vontade do Senhor. Sabe, use ele, sabe, não para se aparecer, mas para fazer a vontade do Senhor. Sabe, porque, irmãos, eu acho lindo isso daqui, mas agora tem palavras duras depois. Olha só, versículo 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, e seis que é um homem severo, que colhe onde não plantou, e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio, e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Irmãos, que nós não possamos fazer dessa forma. Sabe, que nós não possamos ter medo ou receio do nosso Senhor. E não se ache inferior com 1 talento, porque aquele que te deu talento vai te capacitar para que você glorifique o nome dele. Amados, a Bíblia vai dizer que eles não só receberam elogios, mas eles foram recompensados. Não sei vocês, eu quero ser recompensado, ou só eu aqui? Tem mais alguém aqui que quer ser? Irmãos, nós queremos ser recompensados, mas não é recompensado por bens materiais, financeiros. É ser recompensado naquele grande dia, sabe, de que o Senhor voltar. Eu não sei se você já está entendendo. Entre as nuvens, sabe, os anjos, sabe, naquele dia maravilhoso, o Senhor fala assim: entra no meu gozo, entra no meu reino, aqui está tudo preparado para você, irmãos. Nós não estamos na igreja para receber bens materiais, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor para receber a vida eterna, irmãos, para ir para a glória eterna, para morar com o Senhor, para adorar o Senhor face a face, irmãos.
Irmãos, as bênçãos elas vêm consequentemente. Mas o maior fator de eu e você estarmos aqui esta noite é porque nós almejamos a salvação. Nós almejamos estar um dia com nossos corpos ressuscitados, renovados, com nossos corpos onde não sentiremos mais dor, onde não entrará o pecado, onde nós estaremos na presença do Rei, na mesa do Rei, irmãos. Você está entendendo por que Deus te deu dons, talentos? Depois do trabalho vem a recompensa. Depois das lágrimas, da semeadura, vem a alegria da colheita com fartura. Ei, semeia no Senhor. Aquele que semeia vai colher. Não tem como você não semear e não colher. É a lei da semeadura. Então semeie os talentos que Deus te deu. Semeie na obra de Deus. Se é parte financeira, semeie na obra do Senhor. Se é dom, se é talentos, semeie como foi falado aqui. Faça o melhor que você puder para o Senhor. Se vier alguém apontar o dedo para você, não se preocupe. Só se atira pedra em árvores que tem fruto. Aleluia. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, não existe igreja perfeita, não existe pessoas perfeitas, a não ser Jesus. Jesus era seguido por uma multidão, e aí vieram atrás dele por causa do pão, ele multiplicou, depois de novo multiplicou, mas a terceira vez ele falou o quê? Vocês vêm a mim por causa do pão que perece, e eu sou o pão vivo. E aí os apóstolos começam a questionar, eu falei, vocês querem ir com eles? E aí Pedro diz o quê? Jamais, Senhor, porque só tu tens palavras de vida eterna. Você está entendendo, irmão? Se com Jesus já era difícil, com nós seríamos diferente. Não, irmãos, enfrentaremos lutas, enfrentaremos levantes até dentro da casa de Deus, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que é necessário que às vezes haja essas contendas para que se mostre os que são e os que não são. Mas os que são vão produzir frutos, vão produzir talentos, vão glorificar o nome do Senhor. O trigo, às vezes o joio pode ser parecido com o trigo, mas o que vai diferenciar são os frutos. Seja trigo do Senhor, frutifique para o Senhor. Irmãos, como eu falei, nossa recompensa não é material, e sim espiritual. O seu tesouro não está na terra, está no céu. A sua premiação não é do mundo, a sua premiação vem lá do céu. Amados, quando você ouvir daquele que está sentado no trono, oh meu filho, servo bom e fiel, eu almejo ouvir isso, irmãos. Nós devemos almejar ouvir isso. Meu servo, minha serva, bom e fiel. Foste fiel no pouco que eu te coloquei, agora sobre o muito colocarei sobre a tua vida, irmãos. Tem alguém entendendo aqui o que Deus está falando? Irmãos, esse deve ser o maior desejo das nossas vidas. Receber elogio não é do pastor, dos obreiros, dos irmãos, mas receber elogios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Imagine, a irmã Heloísa, olha para mim, a gente sendo criticado por todo mundo, aí o Senhor volta. Imagine, mas a gente está tentando fazer a vontade do Senhor, honrando o nome do Senhor. E aí o Senhor chega e fala assim, ó, meu servo, a minha serva, bom e fiel. Foi fiel no pouco, entra agora no gozo. Entra agora, o que eu tenho preparado para você desde a fundação do mundo. Tenta imaginar isso, as pessoas nos criticando, apontando o dedo, se levantando, o inimigo se levantando, e naquela hora, nós glorificando o nome do Senhor, irmãos. Eu não sei se os irmãos entendem por que eu estou desse jeito aqui. Porque, irmãos, eu não sei vocês, nós estamos aqui não é por causa de coisas materiais. Nós estamos aqui porque nós almejamos algo muito melhor e maior, eterno, irmãos. Talvez você veio aqui pensando em uma palavra que Deus vai abrir uma porta. Glória a Deus por isso. Mas o maior fator de você estar aqui é para que você entenda que Jesus Cristo veio para nos dar salvação em primeiro lugar. Aí agora, palavras duras e tristes no final. Versículos 26 a 30, e aqui finalizo.
Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então por isso, ao menos devieis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10. Eu não sei se você está entendendo. A recompensa aqui que eu quero falar para você, já eu falo para a parte ruim. A recompensa para o que tinha 5 e tornou 10, não ficou com o seu senhor, porque vai dizer agora que ele está com quanto? Com 10 e recebe mais 1. Então há recompensa aqui na terra, sim. Recompensa maior nós receberemos, mas há recompensa aqui na terra para que você entenda a palavra do Senhor. Está dizendo que ele ficou com 10 e ainda ganhou mais 1 daquele que não tinha, daquele que não produziu, daquele que enterrou. E aí eu continuo. Era só para me abrir um parente. Pois, 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado ou dado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas, e ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Dura essa palavra, não é? Quase ninguém mais quer pregar sobre isso, irmão Raimundo, porque às vezes assusta o povo. Mas a Bíblia não muda, irmãos. O nosso Deus não muda, a palavra continua a mesma, e nós não podemos mudar ela. Irmãos, se nós somos bons e fiéis no pouco, o Senhor vai colocar sobre a tua mão muito. Eu estou falando de tudo aqui. Estou falando de dons, estou falando de talentos, mas estou falando também de parte financeira, estou falando de saúde, estou falando de família, estou falando de aonde você colocar as plantas dos seus pés, você ser honrado e o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu creio nessa palavra. Eu creio, irmãos, nessa palavra. Mas agora uma palavra dura para aqueles que não fazem de acordo com aquilo que Deus tem dado. A Bíblia vai dizer que ele foi arrancado. Eu acho que a pior coisa, irmãos, é quando alguém arranca as coisas da nossa mão. Não é duro? Não é doído isso? Agora imagine, além de arrancar, nos colocar para fora e nos mandar para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E esse lugar é onde Satanás será jogado, é onde os seus demônios serão lançados, é onde aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, que não se arrepende, serão lançados. Pastor, que palavra dura, não é a Bíblia. Irmãos, eu e você precisamos despertar enquanto há tempo para a vida, enquanto ainda estamos de pé, porque como eu falei, só de Covid 600 mil pessoas se foram, e talvez não tiveram uma oportunidade de se arrepender, de voltar a fazer a vontade do Senhor. E agora eu quero que você se coloque de pé, por favor. E eu vou fazer algumas perguntas e você responde, você e Deus. Como você tem desenvolvido os talentos que Deus te deu? Como que estão os dons que Deus colocou sobre a tua vida? Estão sendo usados para a glória de Deus? Para a edificação da igreja? Para o alcance das almas perdidas? Outra pergunta: você tem crescido? Outra pergunta diante dessa e junto com essa: você tem crescido e ajudado outras pessoas a crescerem com os dons e talentos que Deus tem te dado? Eu vou fazer mais uma pergunta: você tem sido melhor que você foi ontem? Olha para trás e vê se você é uma pessoa melhor do que você já foi ontem, e para que você possa almejar amanhã ser melhor do que você é hoje. Eu vou fazer outra pergunta: você tem exercido os seus dons? Seus talentos têm sido usados para a glória de Deus, para a edificação da igreja do Senhor? Como que está a tua vida diante de Deus? Como que estão os talentos que Deus tem colocado na tua mão? Ah, pastor, mas eu cheguei ontem. Comece a usar, comece a participar, comece a fazer aquilo que tem que ser feito. Irmãos, se vocês não perceberam, nós temos uma irmãzinha no IP, e ela ama limpar. Para muitos, isso é nada. Mas para nós que reconhecemos isso, isso é um talento. Porque nem todos gostam de fazer isso. Mas irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Minha irmãzinha que está aqui visitando, se chegasse a igreja tivesse toda suja, qual que seria a impressão da senhora? Essa igreja é porca.
em pessoas porcas, não era isso? A impressão nossa seria essa. Mas graças a Deus que tem homens e mulheres, mais mulheres, né? Me desculpa os homens aí que estão preguiçosos. Pode começar a colocar os homens para limpar a igreja, viu, pastora? Tem mulheres que graças a Deus têm limpado a casa do Senhor. Ontem tinha um mutirão aqui depois do trabalho. Então, amados, amadas, não ache que o dom e o talento que Deus te deu é menor do que eu que estou pregando aqui. Amados, eu creio que Deus, Ele olha mais quem trabalha nos bastidores do que quem está pregando. Feche os teus olhos, por favor. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, mas eu quero convidar você a fazer uma entrega ao Senhor. Eu quero convidar você, se você até hoje não tem usado os dons, tinha enterrado, peça perdão neste momento para o Senhor. Você e Deus aí, peça perdão por tudo aquilo que você tem feito de errado com os talentos que Deus te tem dado. Você tem enterrado, você não tem usado para a glória de Deus. Agora você que talvez tenha usado, mas você não tem multiplicado, peça para que o Senhor te ajude a multiplicar esses talentos sobre a tua vida, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que você possa ser fiel no pouco, e o Senhor possa colocar muito sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Porque eu não creio que Deus nos chamou para simplesmente sermos simplesmente cristãos, mas Deus nos chamou para ser sal e luz deste mundo. Deus nos chamou para fazer a vontade dEle. Pai, no nome de Jesus, eu quero te entregar cada vida aqui esta noite, Deus, que ouviu a Tua palavra. Eu não sei como que estava a vida deles antes de entrar esta porta, Senhor, antes de iniciar este culto. Não sei como que estava sendo usado os dons, os talentos. Não sei como que estava sendo, Pai amado, se estava sendo multiplicado, duplicado. Mas aqui eu quero, Pai amado, no nome de Jesus, fazendo, Pai amado, com que toda barreira, toda dureza de coração caia por terra agora, em nome de Jesus. Que aqui pessoas que se acham, Pai amado, limitadas, que se acham inferiores, que nesta noite o complexo de inferioridade possa cair por terra, no nome de Jesus. Pai amado, conceda dons. Pai amado, tem servos bons e fiéis aqui, Senhor, na Tua casa. Amado, multiplica sobre as suas vidas, sobre as suas casas, sobre os seus dons, Pai amado, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, Pai amado. Eu te agradeço por essa palavra, Deus. Nos ajude a sairmos daqui, o diabo não venha roubar, mas que ela venha ficar gravada nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra aqui pode dar um glória a Deus bem forte aí, uma